Que Deus nos abençoe nessa noite e fale ao nosso coração. O nosso pastor, trouxe o desafio de seguir com o texto que está sendo trazido pelo Senhor para a igreja. Estamos em Gênesis, E hoje nós vamos passar para Gênesis 40. Então eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor e abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 40. E eu quero pedir ao nosso irmão Diego que faça a leitura. Do 1 até o final, do 1 até o 23. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcá-lo, como José lhes dissera, em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra e queremos pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, trazendo o Teu querer para nossas vidas. Que nós possamos nessa noite aprender mais de Ti e crescer em graça e em conhecimento da Tua palavra. Nos abençoa, Pai, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Antes de entrarmos no texto, eu sei que todos estiveram acompanhando a história de José, a história de Jacó, mas eu quero voltar um pouquinho e fazer uma recapitulação dessa história desse homem de Deus que é José. Quem era José na sua família? José era o 11º filho de Jacó, era o mais amado. E eu quero pedir para Daniel
abrir a Bíblia dele em Gênesis 37, no versículo 3, e ler o que está escrito no versículo. Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém. O pai de José, ele o amava mais do que todos os outros filhos e mandou fazer para ele uma túnica longa. E foi também o primeiro filho de Raquel, a esposa de Jacó, que era a esposa que ele mais amava. Jacó, ele tinha casado com Raquel depois de ter casado com Lia. Jacó foi trabalhar para o seu sogro Labão em troca da mão de Raquel em casamento. E ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Mas aí, quando ele pediu a mão de Raquel em casamento, e quando ele terminou os 7 anos de trabalho, Labão enganou ele e deu a ele a filha mais velha, que era Lia, porque a tradição era casar primeiro a filha mais velha, para depois casar a mais nova. E aí Jacó chega para ele e diz: mas por que você fez isso? Por que você me enganou? E ele diz: a tradição é que case com a filha mais velha, mas vamos fazer o seguinte: você vai poder casar também com Raquel. Agora você trabalha para mim mais 7 anos, e depois desses 14 anos aí, a sua dívida está paga. E Jacó, pelo amor que ele tinha a Raquel, ele trabalhou mais 7 anos de graça para o seu sogro, para poder ser casado também com Raquel. E Deus concede a Lia 6 filhos, porque Lia era desprezada, como Jacó amava mais a Raquel, Lia era desprezada. E aí Lia deu 6 filhos, Deus abençoou ela para que ela desse 6 filhos a Jacó. E já quando Jacó estava ficando velhinho, Deus abençoa Raquel, que era estéril, e dá a ela 2 filhos. Gênesis 30, irmão, 22 a 24. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Amém. E ela tem outro filho que se chama Benjamim. Raquel vai ter 2 filhos, José e Benjamim. Mas quando José nasce, ela coloca esse nome nele, que do hebraico quer dizer: o Senhor me acrescentou, o Senhor me deu filhos, o Senhor me abençoou. E aí José era tão amado por Jacó, porque ele nasceu na velhice de Jacó, quando Jacó tinha 90 anos, e era o filho da mulher amada dele, o filho da esposa amada. Por isso, os outros filhos, os irmãos dele, tinham problema com José. Toda hora eles tinham descontentamento com José. A palavra diz que eles não gostavam de José e faziam descaso de José e brigavam com José. E isso também pode ser por causa da influência da mãe de Lia, que queria ter uma posição melhor junto com seu marido, e influenciava os filhos e dizia: olha, esse menino aí, ele é seu irmão, mas ele é um meu irmão. Vocês são os primeiros filhos. Você, meu filho, primeiro filho dela, você é o primogênito, você vai ter herança. Então esse menino aí é um menino que foi do segundo casamento, eu sou a primeira esposa. E havia essa luta entre os irmãos. E voltando ao texto que lemos, no texto que lemos, José agora estava na prisão por causa do que os seus irmãos tinham feito com ele. Seus irmãos tinham pego José e colocado ele dentro de um buraco e vendido ele como escravo. E José foi parar na casa de Potifar, que foi o que o pastor
trouxe para a gente na semana passada, e agora José está em outro lugar. José está na prisão do capitão da guarda. Dentro da casa do capitão da guarda existia uma prisão, e ali estava José. E foi uma mudança muito grande para a vida desse homem, desse servo de Deus, que é José. José era o queridinho do papai, era aquele que recebeu as vestes coloridas, que se destacava em meio aos seus outros irmãos. Mas nesse momento, José estava na prisão. Como o pastor disse semana passada, né, ele estava dizendo que José era filho criado por vó. E de filho criado por vó, ele passou agora a ser escravo, ser serviçal, dentro de uma prisão. E aí José, no versículo 2, ele vai servir a dois homens que estavam naquela prisão, que eram o copeiro e o padeiro do rei, que foram colocados na prisão, na casa do capitão da guarda, na mesma prisão que José estava. E José chega para eles e vai servi-los, levar comida para eles e água. E quando José chega a eles, vê que os dois estavam com um semblante triste, preocupados. E José pergunta: o que está acontecendo? O que foi que aconteceu com vocês? E os dois dizem que tiveram um sonho e não sabiam como interpretar esse sonho. Nós sabemos que José ele tinha o dom de interpretar os sonhos do Senhor. O Senhor mandava sonhos e José conseguia interpretá-los. José, para os seus irmãos, disse que teve um sonho de que os irmãos se dobrariam perante ele. Ele sonhou com vários feixes de trigo que se dobravam diante dele, e depois sonhou com o sol, a lua e 12 estrelas que se iriam se dobrar diante dele. Ele foi até repreendido pelo seu próprio pai, e os seus irmãos ficaram com raiva e com inveja e disseram: por um acaso você vai reinar sobre nós, vai mandar em nós, vai ser maior do que nossos pais? E José tinha esse dom, ele podia muito bem ficar calado nesse momento. Depois de tudo que ele estava passando, tudo que ele estava sofrendo, virou escravo pela terceira vez. Primeiro ele chega dentro da casa do Potifar como escravo, e Deus faz com que ele prospere. E depois o capitão da guarda o recebe, depois que a mulher de Potifar apronta com ele, quer deitar com ele, e ele, como servo de Deus, como homem de Deus, não aceita, e ele vai preso, e mais uma vez ele se torna escravo e servo dentro da prisão. Não basta estar preso, além de estar preso, tem que trabalhar dentro da prisão. E ele podia muito bem dizer: não, eu não vou interpretar nada para você não. A primeira vez que eu interpretei um sonho, eu me dei mal. Fui escravo uma vez, já estou sendo escravo pela segunda vez dentro da cadeia, e eu não vou querer me envolver com isso não. Mas José, prontamente, seguindo a vontade do Senhor, ele disse: eu vou contar para vocês o que esses sonhos significam. E aí José diz a eles assim: não vem de Deus a interpretação dos sonhos? Não é do Senhor? Não é o Senhor que manda os sonhos, o Senhor que sabe o que os sonhos dizem? E aqueles homens escutam de José o que o sonho dizia. Interessante é que em toda a vida de José, e eu vou dar um spoiler aqui para vocês, quem não sabe o que é spoiler, né? Os jovens aqui sabem o que é spoiler, Bia, o menino sabe o que é spoiler. Quando vai assistir um filme, né? Aí a pessoa conta a história do filme, conta o final do filme e fica com raiva. Eu e o pastor, quando a gente era criança, não tinha isso não. O povo assistia o filme, contava o filme todinho, 5, 10 vezes, a gente achava era bom, porque quando ia assistir o filme já sabia tudo o que ia acontecer no filme. Mas hoje
é proibido contar o que vai acontecer no filme e principalmente como vai terminar o filme. Mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês. José vai ser abençoado por Deus mais na frente, e José vai fazer a vontade de Deus até o final. E eu nunca vi um personagem como José, um homem como José, que não reclamava da vida em nenhum momento. Ele podia muito bem estar reclamando a Deus, mas Deus, para que isso? Para que eu vou estar falando para esses homens? Para que eu vou estar dizendo a eles a tua vontade? Se eu fui vendido como escravo, se eu tive que trabalhar para Potifar, se a mulher de Potifar aprontou comigo, se Potifar me mandou para a cadeia, se na cadeia eu ainda estou sendo escravo aqui dentro da cadeia, ainda estou servindo, estou preso, ainda estou tendo que trabalhar com o capitão da guarda. Para que eu vou falar tudo isso? Mas em nenhum momento ele reclama, em nenhum momento ele deixa de fazer a vontade do Senhor. E a gente reclama com tão pouco, né? Existe uma história de um monge que ele entrou para uma classe monástica, né? Foi para um templo monástico, e quando ele chegou naquele templo, o monge-chefe disse, o abade, né? Disse a ele assim: olha, você vai passar 3 anos aqui, agora você vai orar, vai escrever textos da Bíblia, vai transcrever a Bíblia, vai dormir ali num quartinho, vai comer da comida daqui, não vai poder sair desses 3 anos, e a cada ano você vai fazer um voto de silêncio, e a cada ano você vai falar 2 palavras. E aí aquele homem ficou ali 1 ano todinho, dormindo numa cama dura que parecia uma tábua, comendo um mingau sem sal, sem açúcar, e levantava 3h30 da manhã para escrever, para transcrever a Bíblia, porque naquela época não tinha Bíblia como a gente tem hoje, era toda escrita, cópia. E aí passou-se 1 ano e disse: pode falar suas 2 palavras. E ele falou: cama dura. E aí passou mais 1 ano, não trocaram a cama dele, ele dormia em cima de uma tábua. Passou mais 1 ano, e aí ele escrevendo a Bíblia, acordando 3h30 da manhã, dormindo na tábua dura, comendo um mingau sem sal e sem açúcar. E aí passou-se mais 1 ano e o abade disse: fale suas 2 palavras. E aí ele falou assim: comida ruim. E aí passou mais 1 ano, tudo se seguindo, e diga suas outras 2 palavras: eu desisto. E aí o abade falou: desde que você chegou aqui você só reclama, só tem 2 palavras para falar todo ano e você só reclama, então não dá para você ficar mesmo não. E José não agiu desse jeito. José continuou servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, seja qual fosse a situação. E a primeira lição para a gente hoje é ser como José, não reclamar, agir sempre, mudar os pensamentos, mudar nossas ações diante de Deus, onde nós estivermos, seja qual for a situação que estejamos passando. Eu acho que pior do que a situação de José não é, e mesmo que fosse, mesmo que seja, Deus sempre tem um propósito para a sua vida. Amém? A segunda lição que a gente tem para essa noite é que Deus te coloca no lugar certo na hora certa. Deus colocou José ali naquele lugar porque Deus tinha um propósito que iria ser cumprido mais à frente. E às vezes a gente fica perguntando: por que eu estou aqui, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que na minha vida está acontecendo isso? E José foi ver aqueles 2 homens e viu que eles estavam abatidos. Versículo 6 diz, e no versículo 8 José fala assim: não são de Deus as interpretações da Bíblia? Me contem, me falem, me digam o que vocês sonharam. Deus colocou José naquele lugar para encontrar esses 2 homens, e Deus colocou ele ali também para interpretar os sonhos deles. Não existia ninguém ali dentro da prisão, ou ninguém ali dentro do próprio Egito que pudesse interpretar sonhos e saber o que aqueles homens estavam passando. Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui essa noite.
Quem pode me dizer qual era o maior dom que José tinha? Paciência? Também é um dom que ele tinha, mas o maior dom que ele tinha era o dom de interpretar sonhos. Deus tinha dado esse presente a ele desde a sua mocidade. E para o povo daquela época, para a maioria dos povos, interpretar sonhos, os sonhos para eles eram considerados presságios. O que são presságios? Coisas que vão acontecer no futuro. E aí aquele povo, quando sonhava, dizia: rapaz, esse sonho vai ser alguma coisa que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho que descobrir o que é que esse meu sonho significa. E aí os egípcios davam muito valor à interpretação dos sonhos, em saber o que os sonhos o que iria acontecer daqueles sonhos, né? O que aqueles sonhos iriam mostrar para eles. E Deus dá esse dom a José e coloca ele dentro daquela prisão para interpretar esse sonho. Deus quer colocar o seu dom também em prática. Talvez você não seja um intérprete de sonhos, talvez você não consiga decifrar o sonho que você teve, ou que alguém teve, ou que algum amigo seu teve. Eu estou com 2 sonhos para interpretar que eu tive, um com meu pai, um com um primo meu e um tio meu que já morreu, e todos eles já tinham falecido. Eu estou com esse sonho aí já faz uns 15 dias na minha cabeça, querendo achar um José para interpretar esses sonhos para mim, mas eu não consigo. Mas Deus, Ele quer te usar para a glória dEle. Eu sei que você não interpreta sonhos, mas cada um de vocês tem um dom, tem alguma coisa que Deus ensinou a vocês, que fez com que vocês aprendessem e pusessem em prática na sua vida cotidiana. Daniel, você sabia, quando você começou a trabalhar com Xerox, você sabia tudo de Xerox? Não. Entendia de computador? Não. Entendia de impressão, colorido, preto e branco, de mexer com CorelDRAW? Não. Mas durante o tempo Deus foi te dando o dom, foi? Exato. Amém. Do mesmo jeito somos nós aqui. Todos nós temos um dom, né? Todos nós temos algo para acrescentar e trazer a serviço de Deus aqui na nossa igreja. Também no nosso trabalho, também na nossa casa, na nossa escola, na faculdade, na nossa família. Nós temos algo a acrescentar de Deus para todo esse povo, para todos que estão ao nosso redor. E se você entregar o seu dom a Deus, se você colocar o seu dom nas mãos de Deus, Ele vai te usar. Ele vai fazer com que esse teu dom seja para a glória dEle. Assim como Deus usou José e usou esse dom de José para a própria glória de Deus. Versículo 14 e 15, Diego, do capítulo 40. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Amém. O que vai acontecer? José se coloca em propósito diante do Senhor, interpreta o sonho daqueles 2 homens, diz a eles: o sonho de vocês é um sonho do Senhor, é o Senhor que interpreta os sonhos. Os sonhos vêm dele. E eu vou dizer o que vai acontecer. E José fala o que vai acontecer com um deles, que iria ser restituído como copeiro do rei, e o outro iria ser morto. E isso tudo acontece. Mas José chega para o copeiro e diz assim: já que tu vai voltar para lá daqui a 3 dias, e tu vai ser restituído, né, ao teu cargo diante do faraó, tu vai estar do lado do faraó o tempo todo. Lembra de mim? Fala aí com o faraó, chega no ouvido dele e diz: tem um cara ali que interpreta sonho, está preso, ele me ajudou, eu saí daqui por causa dele, eu saí da cadeia por causa dele. Ajuda ele aí também, faraó. Ele fez isso? Muitas vezes vocês vão servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, se dedicar, lutar pelo Senhor, pela causa do Senhor,
e as pessoas vão esquecer e não vão reconhecer. Mas nós temos que saber que nós não estamos fazendo isso para nós mesmos, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, para a glória de Deus. E José sabia muito bem disso, porque se fosse outro, até se fosse eu no lugar de José, né, eu ia dizer: mas rapaz, esse cara, eu ajudei ele, eu fiz tudo por esse cara, interpretei o sonho, disse que ia acontecer e ele nem se lembrou de mim, rapaz. Está numa boa lá, junto com o faraó, comendo do bom e do melhor, e nem se lembrou de mim. Eu tinha dito assim: Senhor, manda uma praga aí, roga uma praga para esse cabra aí, para ver se ele volta para cá de novo, ficar aqui do meu lado, para eu chegar para ele e dizer assim: eu não disse a tu que lembrasse de mim, tu não se lembrou, está aqui de novo por causa disso. Mas ele não fez isso. E José podia muito bem pensar assim também, né? Rapaz, eu estou aqui servindo, eu já peguei a amizade com o capitão da guarda. O capitão da guarda colocou ele naquele lugar como uma pessoa de destaque. Ele cuidava de tudo dentro da prisão, administrava tudo dentro da prisão. O capitão nem se preocupava. Ele podia bem pensar assim: não, vou falar com o capitão da guarda, vou escrever uma cartinha aqui, e ele entrega a cartinha para o copeiro lá. Aí ele vai lá e entrega ao copeiro a cartinha dizendo assim: ei rapaz, cadê tu, hein? Lembrou de mim não? Estou aqui, viu? Me ajude. Ele podia muito bem tentar fazer isso também. Mas José sabia que Deus tinha um propósito em tudo. E ele não esmoreceu. Ele continuou servindo ali, naquele lugar que ele estava, mesmo dentro da prisão, dentro da cadeia. Ele continuou fazendo tudo para a vontade do Senhor. E a terceira lição é essa: faça a sua parte e saiba que Deus vai cuidar do resto. Amém? Deus vai fazer o resto. José sabia que Deus tinha um plano. Ele não sabia o que era, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus tinha um plano. Senão ele já tinha se desesperado. Primeiro, quando foi jogado no buraco pelos seus irmãos. Segundo, quando foi vendido como escravo. Terceiro, quando a mulher de Potifar aprontou com ele, ele foi parar na cadeia. E Potifar, que ele fazia de tudo para Potifar, Potifar disse assim: eu não tenho problema nenhum, José administra a minha casa, faz tudo, é um servo fiel. E aí quando a mulher dele chega para ele e diz: ó, aquele teu servo ali estava querendo me pegar, fazer alguma coisa comigo, queria me levar para a cama. E aí ele joga, nem escuta ele, nem acredita em nada que ele fala, e já joga ele na cadeia. E depois, quando está na cadeia, o capitão da guarda ainda coloca ele para trabalhar. Mesmo preso, ele era o que mais trabalhava dentro da cadeia. Aí vem aquela expressão nordestina, né? Além de queda, foi-se, né? Mas ele não desanimou em momento algum, ele não reclamou, ele não pestanejou e continuou servindo ao Senhor. Ele fazia tudo sabendo que aquilo que ele fazia era para a glória de Deus. Amém? E os homens da igreja, né, nós, os casados da igreja, os homens casados da igreja, nós começamos uma série de aulas com o pastor sobre o diaconato e o que é ser diácono. E tem sido, só foi uma aula, né, mas tem sido uma bênção. E a gente aprendeu um bocado, cresceu espiritualmente, cresceu em conhecimento também da palavra. E a gente aprendeu uma coisa que é o significado da palavra diaconato. O que é diácono? O que é diaconato? E quem lembra aí dos homens? Diaconato é o quê? Servir. Isso, serviço. A palavra diaconos, né, é servo. Então, diaconato é serviço. E serviço que vem de servo, que vem de escravo. Mas escravo não dos homens, escravo do Senhor, em serviço ao Senhor. E ninguém mais do que José para nos ensinar sobre diaconato, sobre serviço. José serviu todo esse tempo sabendo que estava servindo para Deus. Amém? E como servo fiel, ele foi dedicado, ele foi reto,
ele não se desviou. Quando a mulher de Potifar, né, queria seduzir ele não se desviou. Ele foi reto diante do Senhor, ele foi dedicado ao Senhor, ele não desanimou e não murmurou em momento algum. E tem uma história de uma menina que estudava numa escola, e nessa escola, era uma escola no interior, de uma cidade bem pequenininha, e num bairro bem pobre, e ela não tinha mais de uma roupa, ela só tinha uma roupinha que ela ia para a escola, e aquela roupinha estava rasgada, estava suja, estava toda remendada. E aí o professor viu aquilo e disse assim: rapaz, uma menina tão bonita, com uma roupa tão feia, eu vou dar um presente a ela. E ele juntou as economias dele e comprou um vestido azul, bem bonito, e deu para aquela menina. E a menina chegou em casa e disse: ó mãe, que eu ganhei um vestido azul do meu professor. E a mãe olhou para ela e disse: que vestido bonito. Quando ela vestiu, a mãe olhou para ela e disse: rapaz, minha filha com um vestido tão bonito, mas com os cabelos tudo bagunçado, tudo desarrumada, afronhada, toda suja. Eu vou dar um banho nessa menina. Deu um banho nela, penteou os cabelos, passou um óleo no cabelo, deixou ela bem bonita. Aí ela foi para a escola toda bonita. Quando chegou na escola, as crianças começaram a ver ela com aquele vestido azul e toda bonita, e aí as crianças começaram a pedir para os pais roupas novas. E no bairro dela, quando ela saía do lado de fora com aquele vestidinho azul, as pessoas olhavam e diziam: rapaz, que menina bonita. E aí ela entrava em casa e a mulher dizia: olha, marido, tá vendo como nossa filha está linda? Agora essa casa da gente toda feia, toda bagunçada, a gente podia dar uma ajeitada na casa, né? Para combinar com nossa filha. E aí o pai disse, na folga dele, começou a ajeitar a casa, e ajeitou a frente da casa, ajeitou dentro da casa, e os vizinhos começaram a ver aquela casa bonita, aquela menina bonita, e disseram: não, peraí, essa menina bonita no bairro desse, com essa casa bonita, não, vamos mudar também, vamos mudar nossa casa, vamos mudar as roupas. E eles começaram a cuidar do bairro, tanto que uma pessoa do bairro disse: eu vou na prefeitura ver se eu consigo uma ajuda para ajudar o nosso bairro. E o bairro cresceu, prosperou, e por causa de um vestido azul que aquele professor deu, toda aquela comunidade mudou, cresceu, e toda aquela escola cresceu junto. Quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente se coloca em disposição para fazer a vontade do Senhor e ser usado pelo Senhor, o mundo ao nosso redor muda. Amém? Quer a prova? Eu vou dar mais um spoiler para vocês, né? Vou dizer mais uma coisa que vai acontecer na história de José no futuro. José vai sair da prisão. Quem não leu, quem não viu ainda, José vai sair da prisão. José vai ser governador do Egito. José vai ser o segundo no comando da nação mais poderosa do mundo da época. É como se José estivesse numa cadeia hoje, aqui no Brasil, e José fosse tirado da cadeia para ficar abaixo do presidente dos Estados Unidos, que hoje é a nação mais poderosa do Brasil. E o presidente dissesse assim: ei José, tu que vai mandar aí nos Estados Unidos, eu vou ficar só sentado aqui na cadeira, tu que vai ser o presidente agora. Deus mudou a história, mas foi para a glória de José? Foi para que José se soberbecesse? José dissesse assim: agora eu estou aqui num lugar de destaque, eu estou bonitão, estou poderoso, estou abaixo do faraó. Foi para a vanglória de José? Não. Foi para que José abençoasse uma nação. O Egito ia passar por 7 anos de seca, 7 anos de fome, e o povo precisava de comida para aquele tempo. E Deus deu a estratégia a José de juntar comida para que o povo não morresse de fome. E o Egito prosperou tanto que começou a vender comida para outros povos, e até a família de José foi abençoada, porque seu pai e seus filhos estavam passando fome e precisaram ir ao Egito para comprar comida. E nesse momento Deus restaura toda a família de José e traz tudo de volta, seus irmãos, seu pai, e todos se tornam uma família abençoada do Senhor, e nada falta para José, para sua família e para todo o povo do Egito, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Amém?
Deus tinha um propósito na vida desse homem de Deus que passou por tudo isso, que foi escravo, que sofreu, mas em nenhum momento ele reclamou. E eu tenho 3 perguntas para a gente aqui, como homens, mulheres e jovens da igreja. Qual é o seu dom? O que é que você sabe fazer de bom? O que é que você tem de bom para oferecer ao Senhor? E como você pode colocar esse seu dom a serviço de Deus? Pense, ore, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu só sei arrumar as cadeiras da igreja. E o Senhor vai dizer: amém, arrume as cadeiras da igreja. Mas eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sonhos, assim como deu a José. Deus vai te dar forças e Deus vai te usar para fazer a vontade dele. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé. Eu quero chamar o pastor para vir para cá, para orar pela... Muito obrigado. Palavra abençoada, meus irmãos. Mas eu queria fazer só um acréscimozinho nessa mensagem de nosso irmão Deison. Lendo a Bíblia, meus irmãos, lendo essa narrativa, nós chegamos agora no capítulo 40, ou seja, 37, 38, 39 e 40. 4 capítulos. Mas cronologicamente, meus irmãos, já fazia pouco mais de 10 anos que José estava preso, que José havia sido levado escravo da sua casa, que ele havia sido vendido aos ismaelitas pelos seus irmãos. E há pouco mais de 10 anos, Deus estava quebrando o orgulho daquele homem. Agora um homem, já não mais um jovem adolescente, um homem. E vocês lembram do sonho que José teve, que nosso irmão Davidson falou? Que os seus irmãos perguntaram para José: nós iremos servi-lo? Não foi isso o sonho? E o que é que José estava fazendo ao copeiro e ao padeiro? Servindo esses 2 homens. Deus estava quebrando José. Deus estava transformando a vida de José para algo muito maior que vinha pela frente. Não é que Deus quisesse arrebentar com a vida de José, absolutamente. E quando eu digo aos irmãos, às vezes a gente sente como se Deus tivesse nos colocado dentro de um pilão e está lá, batendo. A gente, Senhor, só tem eu para o Senhor bater? Lembre-se que se Deus está trabalhando a sua vida, se Deus está te disciplinando, é porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus repreende aos seus filhos. Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, é porque, meus irmãos, segundo a palavra dele próprio, é porque ele o vê como filho dele. É porque ele está te vendo como um servo amado dele. Por isso, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o oleiro e eu sou apenas o barro. Então, Senhor, amassa mesmo, bate com força, Senhor, porque quando o Senhor refizer, vai ser muito melhor e vai ser para a glória dele. Amém, gente? Vamos ficar de pé.